Fala pessoal, Daniel Hansal aqui e nesse vídeo a gente vai falar sobre estruturas de campanhas no Facebook Ads. Quais campanhas criar, quantos conjuntos de anúncios, quantos criativos e como organizar tudo isso da forma mais otimizada possível. Então se você anuncia no Facebook e no Instagram, fica no vídeo até o final, que as estruturas que eu vou mostrar aqui com certeza vão te ajudar a melhorar os seus resultados. Antes da gente começar, já deixa um like aí no vídeo para me incentivar a continuar gravando conteúdos como esse. E se você quer toda semana receber vídeos novos sobre marketing, sobre vendas e sobre empreendedorismo, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Bom, para a gente entender como montar as nossas campanhas, é importante a gente antes entender como funciona a estrutura do Facebook Ads. Lá as nossas campanhas sempre vão ser divididas em uma hierarquia de 3 camadas. No topo dessa hierarquia a gente tem as nossas campanhas, que é onde a gente vai definir o nosso objetivo central e o nosso orçamento. Dentro de cada campanha a gente vai ter um ou mais conjuntos de anúncios, que é onde a gente vai definir o público-alvo que a gente quer segmentar e quais vão ser os posicionamentos em que os nossos anúncios vão ser veiculados. E dentro de cada conjunto de anúncios a gente pode ter um ou mais anúncios, que são os criativos, né? A foto, o vídeo, a arte que a gente quer que apareça para o nosso público. No anúncio, além de definir a arte e a copy, a gente também vai definir o link de destino do nosso anúncio e alguns outros parâmetros. E o que a maioria das pessoas faz é criar uma única campanha com um único conjunto de anúncios dentro, com um único anúncio dentro desse conjunto. Essa estrutura é conhecida como 1-1-1. E qual que é o problema dessa estrutura? O problema é que a gente nunca sabe como que um público ou um criativo vão performar antes da gente colocar eles para rodar. E se a gente está colocando um único público e um único criativo para rodar, a gente corre o risco de ter selecionado bem um público que vai performar mal ou bem um criativo que vai performar mal. Além de que a gente não tem nem parâmetros para comparar com outros criativos ou outros públicos para poder otimizar aonde a nossa verba está sendo alocada. E o próprio Facebook tem uma baita inteligência artificial, então se a gente der mais públicos e mais criativos para ele poder testar, ele mesmo vai conseguir rapidamente entender o que está convertendo melhor e alocar nossa verba da forma mais otimizada possível. Mas ao mesmo tempo a gente não pode colocar uma tonelada de públicos e criativos, porque senão ele vai pulverizar a distribuição do nosso dinheiro e não vai conseguir testar nada. Então o que eu costumo fazer? Claro que quanto maior a sua verba, mais você pode testar, mais públicos e mais criativos você consegue ficar testando. Mas considerando uma verba um pouquinho menor e mais compatível com a realidade da maioria dos negócios, tipo 20, 30, até 100 reais por dia em anúncios, o que eu costumo fazer é implementar uma estrutura que me permita ao mesmo tempo testar de forma rápida qual objetivo de campanha, qual público e quais criativos vão converter melhor para aquele negócio. Só para ilustrar de uma forma um pouco mais didática, vamos supor que a gente tem uma academia. O primeiro passo é definir a nossa campanha, o primeiro nível lá da hierarquia. Mas como eu ainda não sei se vai funcionar melhor eu captar alunos lá pelo meu site ou por alguma landing page ou por uma campanha de mensagens, por exemplo, eu vou criar 2 campanhas diferentes para testar nesse começo. Uma campanha de conversão, mandando os interessados lá para o nosso site, para eles agendarem uma aula experimental por lá, e uma campanha de mensagens, fazendo com que os interessados que clicarem venham falar comigo por WhatsApp ou pelo DM do Instagram, por exemplo. Daí dentro de cada uma dessas 2 campanhas eu vou colocar 3 conjuntos de anúncios em cada uma delas, exceto se eu tivesse um orçamento muito maior, daí dá para fazer uma estrutura de públicos um pouco mais complexa. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando como fazer essa estrutura mais complexa, mas considerando uma verba de até uns 100 reais por dia, eu colocaria 3 conjuntos de anúncios. Desses 3 conjuntos de anúncios, um deles vai ser focado em um público de remarketing, ou seja, pessoas que já nos conhecem. Então eu vou linkar aqui pessoas que acessaram o nosso site nos últimos 90 dias, pessoas que interagiram nas nossas redes sociais, pessoas que mandaram mensagem lá para o nosso Instagram, enfim, vou colocar todos os públicos quentes que a gente tiver dentro desse conjunto de anúncios. E os outros 2 conjuntos vão ser com públicos frios, de pessoas que ainda não nos conhecem e onde eu vou segmentar por interesses.
Um deles eu vou fazer uma segmentação de interesses mais amplos e generalistas e o outro eu vou fazer de interesses mais específicos. E daí com essa estrutura de 3 conjuntos, em poucos dias ali eu já vou conseguir entender aonde que a nossa verba vai ser melhor aproveitada, qual público está convertendo melhor para o nosso negócio. E dentro de cada um desses 3 conjuntos de anúncios eu vou colocar entre 3 e 5 criativos para poder testar fotos e vídeos diferentes, headlines diferentes, copies diferentes, e entender exatamente o que converte melhor para cada um dos nossos públicos. Aqui a gente pode inclusive testar diferentes estratégias para chamar a atenção do nosso público. Então, no nosso caso aqui de academia, um dos anúncios pode ser focado em emagrecimento, outro pode ser em crescer músculos e outro pode ser em saúde, por exemplo. Implementar uma estrutura dessas vai dar um pouco mais de trabalho, obviamente, mas agora a gente tem muito mais chances de ter bons resultados, porque agora a gente consegue saber exatamente qual campanha, qual público e quais criativos convertem melhor. E aí a gente pode alocar nossa verba exatamente nessa combinação. Além de que o próprio Facebook vai fazer isso usando a inteligência artificial dele. Agora, se a gente tivesse usado aquela estrutura 1-1-1, pode ser que a gente tivesse escolhido justamente um público, um criativo, que teria um desempenho ruim. E a gente pode até achar que não faz muita diferença, mas sempre tem um conjunto de anúncios e alguns anúncios que vão performar muito melhor que outros. E a gente não quer arriscar pegar bem aqueles que vão ruim. Olha esse exemplo aqui de uma pizzaria cliente aqui da Digital Bloom. Durante um determinado período de tempo, a gente investiu exatamente o mesmo valor em cada um desses públicos. R$300 em cada, mas perceba que o primeiro gerou quase 5 vezes mais resultado. Então a gente já sabe que no mês seguinte já faz sentido a gente tirar a verba desse público que não performou tão bem e alocar no público que foi muito bem. E desse mesmo cliente, olha os criativos que a gente estava testando nesse período. Teve criativo que gerou lead a R$1,81, enquanto teve outro que gerou lead a mais de R$7. Agora, já imaginou se eu tivesse feito uma estrutura 1-1-1 e tivesse escolhido justamente o público ruim, que performou 5 vezes menos, e tivesse escolhido justamente o criativo ruim, que gerou o lead mais caro de todos ali? Provavelmente meu cliente teria resultados bem ruins e eu não teria feito teste nenhum para saber o que otimizar no mês seguinte. Agora, desse jeito que eu fiz, eu sei exatamente aonde alocar a verba no mês que vem, quais criativos pausar, quais públicos mexer e como melhorar ainda mais os resultados dessa campanha. Beleza? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado a montar uma estrutura de campanhas eficiente e se você curtiu, deixa um like aí e já se inscreve no canal para receber mais vídeos massa que nem esse toda semana. Meu nome é Daniel Hansal e te vejo no próximo vídeo.